Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje nós estamos no 13º dia da nossa jornada com Salmos. Hoje nós vamos estudar os versos de número 97 a 104. O tema hoje é Exercendo a Instrução. Vamos ler então a palavra? Então vamos lá. Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu me ensinas. Que coisa linda, ele que ensina. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso odeio todos os caminhos da falsidade. Gente, hoje nós vamos aprender muito com essa palavra, hein? O Senhor já está ministrando aqui no meu coração algo maravilhoso. Então, ele começa no verso de número 97, ele já começa falando: eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Que coisa linda! Gente, tem resultado, tá? Para a pessoa que tem amor, tá? E que tem constância na meditação da palavra, tem recompensa. Então, o amor do salmista e a constância dele na meditação era uma coisa extraordinária, né? Que nós possamos seguir esse exemplo dele, né? De amar, meditar na palavra. O que é meditar? Meditar é quando você leu o salmo, escolhe um verso para você meditar durante o dia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar algo glorioso. Tá? Porque é assim que ele faz comigo, tá? Então, quando nós fazemos isso, é maravilhoso, tá? Então é importante meditar. E ele fazia isso. Ele lia e ele meditava. Você vê que tem várias coisas aqui que é uma repetição. Vocês perceberam que no Salmo 119, muitas das vezes a gente vai ter uma repetição, porque ele sempre repetia a palavra. Ele verbalizava a palavra. Ele declarava a palavra, ele estava sempre em busca, né, de algo maior da parte de Deus para a vida dele. E em Deus ele tinha tudo, ele tinha o consolo, né, ele tinha a força, o amparo, o sustento, né? Então tudo para o salmista era o Senhor e a palavra dele. E é por isso que ele fala: como eu amo a tua lei, por isso que eu medito nela o dia todo. É muito impressionante, né, essa palavra. Então, vamos fazer isso também, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos meditar na palavra. E era tão bonito nesse relacionamento dele, né, com a palavra. Ele era apaixonado, né, com Deus e ele era apaixonado também pela palavra de Deus. Porque é como eu falei nos outros devocionais, como que a pessoa é apaixonada com Deus se a pessoa não lê a palavra, não ama a palavra, né? Eu amo Deus, eu amo Jesus, mas não lê a palavra dele. Então é necessário a gente amar Deus, né? E amar a palavra também. Então, se dedique, volte-se para a palavra, porque Deus vai revelar coisas maravilhosas, profundas, tá? Para sua vida. Então, é importante a gente ler a Bíblia, tá? E a gente meditar nela. Tá? Quando a gente lê e medita, é algo maravilhoso, tá? E ela só vai fazer bem, né? Ela só vai fazer bem.
E é interessante a gente ler e a gente pensar nos versículos ao longo do dia, como eu falei para vocês, né? Lê e fica ali meditando o dia todo, né? Aquela palavra falou comigo, aquele verso falou comigo, e aquilo vai trazer um consolo tão grande. Outra coisa, vai mudar a sua forma de agir, sabia? De reagir e de decidir quando nós começamos a meditar na palavra. E ficamos ali, ó, pensando e meditando naquele verso que tocou o seu coração. Aquilo vai trazer uma nova forma de você pensar, de você agir, de você tomar decisões. Então é importante, tá? Meditar na palavra. E é importante, como eu já falei, escolher um versículo e meditar, né? Verso de número 98. Me tornam mais sábios que os meus inimigos. Então, o que tornava o salmista mais sábio do que os inimigos dele? A sabedoria de Deus, a sabedoria que estava contido na palavra, porque ele lia e meditava na palavra. Então, quando a gente faz isso, a gente alcança a sabedoria, né? Então, em vez dele ficar revidando, dele agir com impulsividade para poder responder aquela pessoa, o que ele fazia? Ele meditava na palavra, tá? O Senhor direcionava ele com palavra de sabedoria, né? Porque quem medita na palavra, né? Quem medita e quem conhece os princípios da palavra, os princípios de Deus, né? Ele vai sempre dar, ele vai esclarecer, né? Ele vai esclarecer para você. E outra coisa também, ele vai também te dar estratégias para você lidar na situação, né? Lidar na situação. E é interessante aqui que o Senhor me fez lembrar aqui, sabe o que, gente? Que a rainha Esther, ela estava ali no palácio, né? E vocês lembram o que aquele homem queria, né? Aquele Ramã queria, né? Então, olha só, queria matar todos os judeus. E aí o que aconteceu? Deus usou aquela mulher naquele tempo, né? Deus levantou Mardoqueu para poder ser aquele instrumento, né, na vida de Esther, e depois Esther se posicionou para aquele tempo, né? E Deus deu a ela estratégia. Olha que foi um momento difícil, gente. Olha que todo mundo ia morrer, tá? O povo os judeus iam ser ceifados, aniquilados, né? Mas ela se levantou com um propósito, né? E aí o que Deus fez? Deus deu para ela o quê? Quando ela foi orar, porque é necessário orar, gente. Gente, nós estamos falando aqui de ler a palavra, de meditar a palavra, mas é necessário também jejuar. É necessário, tá? Tira um tempo para você fazer um jejum. Isso é muito importante. Eu quero te falar aqui já uma coisa, o jejum não é para você negociar com Deus não, tá? Não é para você negociar com Deus não. O jejum, ele serve para quê? Para a gente se quebrantar, né? Para a gente se quebrantar. E no momento que a gente se quebranta, tá? O Espírito, ele vai se fortalecendo mais e o Senhor revela coisas mais profundas. Então, o jejum não é para você conseguir algo de Deus não, tá? Mas é para Deus ter você mais perto dele, tá? É para Deus ter você mais perto dele. Então ela fez esse jejum, né? Esse propósito de jejum, né? E Deus assim orientou ela. Deus, ele deu estratégias para ela. E Deus, ele dá, gente, quando nós nos colocamos diante dele com verdade, tá? Com o espírito quebrantado, tá? Com o coração contrito, ele nos dá estratégia, ele responde a nossa oração. Então, é importante nós estarmos envolvidos com a sabedoria de Deus, com os princípios de Deus, tá? Porque ele vai nos dar estratégia para nós, então, lutarmos, né? No mundo espiritual, não com força ali, não é isso não, tá? Não é revidar, não. O servo de Deus, a serva de Deus, ela não revida, ela vai para a palavra, né? Ela tem sabedoria, né? Ela escolhe pedir a Deus, pedir ao Senhor direcionamento, orientação, né? Ela deixa o advogado advogar a causa,
não é verdade? E como o Senhor, ele é fiel. Ele advogou a causa, né, da Esther, né? E salvou todos aqueles judeus. Olha, que coisa gloriosa. Então, quando nós nos posicionamos para poder fazer a vontade de Deus, nós vamos ser vitoriosos, tá? Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Olha só. Aqui talvez você pode falar assim, mas o salmista ele estava se exaltando muito, né? Falando isso, Keila. Mas, gente, aqui para nós, ele tinha, né? Então, tudo aquilo que ele verbalizava que ele tinha, isso ia ficando, se tornando mais verdade para ele, porque o nosso subconsciente, ele tá aqui e ele tá ali observando, tá? Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. Então, ele tinha o salmista tem uma coisa que me chama a atenção, que ele tinha essa reprogramação na mente dele. Ele sempre reprogramava a mente dele com o quê? Com a palavra de Deus, né? Ele estava sempre ali reprogramando com palavras boas, palavra de Deus, né? Então, o discernimento maior que os mestres ele tinha. Por quê? Porque ele meditava na palavra, né? Ele investia um tempo na palavra, ele verbalizava a palavra. Ele estava sempre falando, eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres. E eu quero falar para vocês uma coisa, que títulos, nem sempre os títulos, tá? Trazem sabedoria. Eu conheço tanta gente que estudou tanto, mas não tem um pingo de sabedoria. Por quê? Não é que eu estou falando aqui que não é para você estudar, não. Você precisa estudar. Você precisa estudar, porque estudar é muito bom, é ótimo. Mas eu te falo que a sabedoria verdadeira, genuína, ela vem de Deus, do próprio Deus. Porque em Jesus estão escondidos tesouros da sabedoria e da ciência. Então, se você buscar Jesus de verdade, na palavra dele, mergulhar, você vai encontrar sabedoria, tá? Então, os títulos, nem sempre os títulos vão te dar sabedoria, tá? Mas quando você vive segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, você pode discernir melhor do que pessoas com mais estudo ou experiência que você. Eu conheço pessoas que não têm leitura, assim, muita leitura, mas o pouquinho que ela tem, ela está ali meditando a palavra, e essa mulher, ela é uma mulher assim que faz gosto a gente ouvir. Por quê? Tem sabedoria de Deus, tem discernimento de Deus, você está entendendo? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá clareza, é por isso que nós temos que estar, meditando nela todo dia, tá? Todo dia. Então, é ela que vai nos dar clareza. Então, é muito bom poder aprender do Senhor, né? Verso de número 100. Tenho mais entendimento que os anciãos. Mas será possível que uma pessoa jovem vai ter mais entendimento do que um ancião que viveu muito mais anos, né? Então, ele tinha entendimento, sabe por quê? Porque a verdadeira sabedoria não vem apenas com a idade. Não vem apenas com a idade, mas ela vem quando nós obedecemos a Deus, tá? Quando nós obedecemos a Deus e obedecemos os seus mandamentos e meditamos na sua palavra. Então, vai ter jovem aí pessoas mais jovens, né? Que vai estar lá meditando na palavra de Deus, tá? E elas vão tomar decisões maduras, né? E enquanto que muitos adultos, né, que não lê a palavra, não medita na palavra, não vão ter discernimento e vão acabar agindo de maneira incoerente. Eu conheço tantas pessoas, gente, que são tolas, tá? Então, gente, a verdadeira sabedoria, ela vem da boca de Deus, tá? Então, não importa se você é jovem, se você é ancião, se você é de meia idade, busque sabedoria no Senhor, na sua palavra, tá? Verso de número 101. Afasto os pés de todo o caminho mau. E é interessante aqui que o salmista, ele evitava o mal, né? Ele
evitava o mal intencionalmente. Ou seja, se aquele caminho vai me prejudicar, eu indo para aquele lado, se eu fizer isso aqui vai me prejudicar, eu não vou. Então, olha só, nós precisamos de ter, gente, esse discernimento, ó. Então, ler a Bíblia vai te levar ao quê? A evitar certos lugares, sabia? Certo, olha, aquele lugar não é mais para mim, né? Aquele ambiente ali não é para mim, né? Então, quando você começa a ler a palavra, as escrituras, você vai evitar ir em vários lugares, certos lugares, pessoas, situações. Você vai evitar de sentar em algumas mesas, né? Vai evitar de sentar em algumas mesas, porque tem algumas mesas, minha gente, que é só para poder falar mal da vida dos outros. E você tem que correr disso. As pessoas que ficam falando mal das outras pessoas. Gente, se a pessoa está ali e ela está usando a boca dela e não está edificando nada, gente, sai de perto, para de ouvir, né? Por quê? Porque essas situações, elas desagradam a Deus. Você já pensou? A gente ali sentado na mesa, tá? E a pessoa detonando com a outra pessoa, detonando com a família. Tem gente que detona a família. Tem marido que fala mal da mulher com os outros. Tem mulher que fala mal do marido com os outros. Mães detonando os filhos. Filhos detonando os pais. Irmãos detonando uns aos outros. Tá? Gente, isso desagrada a Deus. Jesus não se agrada disso. Quando nós detonamos o próximo, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, saia desse tipo de mesa, saia desse tipo de ambiente, tá? Por quê? Porque isso vai entristecer o Senhor, isso vai entristecer o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo habita em você, então o Espírito Santo, ele vai ficar triste, ele vai se retirar, tá? E você não quer isso para você, né? Você quer continuar, né? Tendo essa comunhão com o Espírito Santo. Então, você vai ter que decidir, né? Você vai ter que decidir. E são decisões, ó, eu não quero mais esse ambiente. Eu vou evitar, eu não quero ir para esse tipo de lugar, né? Esse tipo de pessoas, não quero no meu convívio, né? Mas que ele se for da família aí, se for da família, você vai ter que pedir a Deus uma estratégia. E ele vai te dar, viu? Porque ele dá a estratégia. Ele vai te dar um direcionamento. Então, é necessário, tá? Nós, então, saber que nós precisamos de sair fora daquilo que nos afasta de Deus e daquilo que vai denigrir a imagem das outras pessoas. Se não é para poder edificar, se não é para poder louvar, se não é para poder celebrar, então, gente, ó, vamos ficar com a boca fechada, né? Então, gente, é necessário a gente recusar, né? Participar das fofocas. Gente, o que tem de gente fofoqueiro. Mas, irmã Keila, não existe isso na igreja, não existe isso na vida do cristão. Eu conheço várias pessoas que amam a fofoca. Não tem aquelas pessoas que não cuidam da vida delas, mas gostam de cuidar da vida dos outros? Pois é. Então, gente, saia dessa situação da fofoca. Não cede à tentação, tá? Isso não agrada ao Senhor. Outra coisa que a gente precisa é cortar da nossa vida. A fofoca, tá? A tentação, sabe de quê? De ficar nas redes sociais, tá? Gastando tempo. Nós já falamos sobre isso lá no outro devocional, depois você vai lá. A gente tá falando sobre isso também. E cortar amizades tóxicas, né? Aquelas que não vão te aperfeiçoar, aquelas que não vão somar com nada, né? Então, se não vai te ajudar, né? Se não vai edificar, então é melhor a gente se afastar. Verso de número 102. Pois tu me ensinas. E aqui eu acho lindo isso aqui, que o próprio Deus nos ensina, né? É o próprio Deus que nos ensina. Ó, quando você lê a Bíblia, não está apenas aprendendo letras, sabia? Por quê? Porque a Bíblia é o único livro
que você lê com o autor presente. Ele está presente aqui agora. Eu estou lendo aqui com vocês, estou meditando aqui nesses versos e ele está aqui presente. Aqui comigo, e ele está aí presente com você. Então, o próprio Deus, ele fala conosco, tá? Ele que nos ensina por meio do Espírito Santo. Ele traz as revelações, aquilo que só ele pode fazer, ele esclarece, ele revela. Bendito é o nome do Senhor, tá? Então, é muito importante quando nós estudamos a palavra, tá? Meditamos nela, investimos um tempo com ele, porque ele fala, tá? Ele quer continuar falando, tá? Ele quer continuar falando, então continua meditando, continua nesse propósito, tá? Com Deus. Verso de número 103. Como são doces a tua palavra, os teus estatutos, são mais doces que o mel. E a palavra, ela é prazerosa. No início é difícil. Eu vou falar para vocês aqui que não é fácil no início, até você pegar gosto, né? Então, se você faz uma coisa pouco, você vai sentir vontade nenhuma. Mas quando você começa a fazer muito, daqui a pouco aquilo vira uma rotina, tá? Daqui a pouco aquilo vira um hábito, um bom hábito de buscar Deus todo dia, de meditar na palavra. E isso é tão maravilhoso. E aquilo começa a trazer prazer, porque a Bíblia, ela é a verdade, ela traz prazer, tá? Então, quando você experimenta dessa verdade, ela passa a ser mais satisfatória do que qualquer outras coisas passageiras. Esses momentos que você vai ter com ele, com a palavra, vai ser tão satisfatório que você não vai querer gastar seu tempo com outras coisas passageiras, né? Com vícios, com redes sociais, com aprovações dos outros. Então é importante nós sentirmos esse prazer na lei do Senhor, tá? Experimentar, porque é doce como mel, né? A palavra dele. E quando você começar a ler, você vai sentir esse prazer. E é coisa maravilhosa. Verso de número 104. Odeio todos os caminhos de falsidade. E aqui, né, o salmista, ele tem esse entendimento aqui, né? Essa repulsa ao mal, né? Ele odeia os caminhos de falsidade, de maldade, de falsidade. Então, quando a gente vive pela palavra e passa a detestar o que desagrada a Deus, é isso que vai acontecer. Quando a gente ama a palavra, a gente vai começar a detestar também aquilo que Deus detesta, o pecado, né? Aquilo que desagrada a Deus. É normal. Então, a gente se sente incomodado com a injustiça, com a mentira, com a manipulação, né? Com a maldade. Então, isso tudo vai afetar o nosso comportamento, né? Porque a gente não gosta mais disso, a gente detesta isso, né? A gente acaba ficando incomodado com essas coisas. Então, isso vai afetar o nosso comportamento, as escolhas e valores. Então, é importante nós odiar o pecado, tá? É importante nós detestarmos aquilo que desagrada a Deus, tá? Para nós, então, amarmos aquilo que agrada a Ele. Então, amar a Deus, meditar na palavra transforma a mente. E eu quero falar para você uma coisa que hoje, como o tema hoje dessa palavra está falando sobre exercendo a instrução. E aqui eu quero chamar sua atenção para você, então, meditar. Tira esse verso aqui, o verso de número 97, olha, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então, o que você pode fazer? Você pode exercer essa instrução que eu estou te dando aqui hoje. Entendeu? De meditar, tá? Você colocar isso para você fazer aí. Isso vai ser maravilhoso. Então,
Amar e meditar na palavra transforma a sua mente, né? Porque é interessante que o Senhor ele quer transformar a mente, né? O Senhor ele quer que você, minha irmã, meu irmão, experimente a boa, agradável e vontade de Deus para a sua vida. Mas você só vai fazer isso a partir do momento que a sua mentalidade mudar, tá? Isso vai mudar na sua vida. Então é necessário a gente meditar, amar e meditar na palavra, porque isso transforma a nossa mente. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Forte abraço.